Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e hoje é dia do nosso Book Haul do mês de setembro de 2021. Eu vou mostrar para vocês todos os 19, na verdade 21 livros, porque tem um box aí no meio, que chegaram aqui na minha biblioteca no último mês. Tem livros na área de literatura, filosofia, teoria literária, enfim, vocês sabem que meus book hauls são bem variados. Como sempre faço, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os meus links de afiliado da Amazon para que você dê uma olhada nos livros que lhe interessarem e, se for o caso, que você possa adquirir os livros através do meu link, porque assim você vai estar ajudando a manter o canal. Então o vídeo vai estar bem bacana, eu já convido você a curtir, comentar, se possível compartilhar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso. E claro, se você ainda não é inscrito no canal e se os conteúdos aqui trabalhados te interessam, inscreva-se e ative o sininho das notificações para que você seja informado dos futuros vídeos. Então bora lá! Começando aqui pela parte de literatura brasileira, já começo com uma obra de peso, literalmente falando. Eu tenho aqui o box com a Obra Reunida de Lima Barreto. Este box que foi lançado recentemente pela editora Nova Fronteira. Até o momento é o maior box que eu tenho aqui na minha biblioteca, todos os livros muito volumosos. Então eu vou retirar aqui desse gigantesco box, é quase um baú isso aqui. O primeiro volume ele é composto por Recordações do escrivão Isaías Caminha, Triste Fim de Policarpo Quaresma, Numa e a Ninfa, Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá e Clara dos Anjos. O volume 2 é composto por Histórias e Sonhos, Outros Contos, Diário Íntimo, Diário do Hospício, Cemitério dos Vivos. E o volume 3 é composto por Aventuras do Dr. Bogoloff, Os Bruzundangas, Coisas do Reino do Jambon, O Subterrâneo do Morro do Castelo e Crônicas Seletas. Vou mostrar apenas um livro por dentro para vocês terem uma noção, tá? A qualidade de um vai se repetir em todas as obras. Então aqui capa dura, como sempre, né? A folha de guarda belíssima, né? Aqui o interior da capa também com uma ilustração de Lima Barreto, bem bacana. Folhas amareladas, né? Como o pessoal geralmente gosta. Aqui na abertura de todos os livros você tem uma capa cinza, né, com as letras brancas. Aqui 2 livros de antologia. Trata-se da coleção Roteiro da Poesia Brasileira. No caso eu tenho os volumes referentes a raízes e ao parnasianismo. A coleção em si ela é formada por 15 títulos. Vocês podem ver aqui pela 4ª capa todos os títulos aí percorrendo a história da poesia brasileira de um modo geral, né? Aqui livros com orelha, o que é muito bom, né? Os livros também encadernados e costurados. Aqui o primeiro livro, ele é de 2008, o dedicado às raízes da poesia brasileira. E aqui nós temos os poetas que são contemplados, José de Anchieta, Bento Teixeira, Gregório de Matos e assim por diante. Vocês podem dar uma pausada aí no vídeo para observar melhor. Nós temos um texto sobre o organizador, né, ou seja, Ivan Teixeira, e aqui nós temos um texto sobre ele, sobre sua carreira, e aqui há o texto que ele faz, o prefácio que ele faz a respeito das raízes da poesia brasileira. Isso aqui é muito bom, tá? Para quem estuda nossa literatura, entender aí esse período inicial é muito importante. Como vocês podem ver aqui em raízes, até por termos visto o Gregório de Matos ali, ele inclui nas raízes tanto aquele período ali indeterminado dos primeiros anos mesmo de colonização, pegando também o barroco. Enfim, é uma grande introdução, né, um grande prefácio. E cada autor aqui é apresentado também, nós temos aqui o nome do autor, em seguida uma nota a respeito de sua biografia enfim, suas publicações. E em seguida nós temos aí alguns textos. Aqui o livro sobre o parnasianismo, no caso já é seleção e prefácio a cargo de Sânzio de Azevedo, Os Poetas Contemplados. Aqui um outro lançamento, desta vez da editora José Olímpio. Trata-se aqui dos 100 crônicas escolhidas, um alpendre, uma rede, um açude, de Raquel de Queiroz.
Este livro faz parte aí, né, da continuidade que a editora José Olímpio vem dando à reedição da obra de Raquel de Queiroz. Nós já tivemos a publicação de O 15, Dora Doralina, As Três Marias, também do Memorial de Maria Moura, e agora o quinto livro é esta obra aqui. Como sempre, eu tenho gostado muito desta nova edição. Na quarta capa, um trecho da obra, né? No caso aqui um trecho de uma das crônicas. Livro com orelhas, como é geralmente um padrão da editora José Olímpio. Bom, por dentro não tem nenhum mistério, né? Aqui apenas trata-se de uma edição de 2021, também foi lançada recentemente, assim que ficou disponível eu adquiri. Aqui o sumário da obra com as 100 crônicas que estão aqui presentes. Raquel de Queiroz é uma das grandes escritoras da literatura brasileira e as suas crônicas, eu já tenho acesso a elas há um bom tempo, eu li bastante durante minha graduação e, enfim, eu gosto muito também, né? Apesar de eu gostar mais dos romances, né? Afinal de contas ela tem romances extremamente importantes para a literatura brasileira, mas suas crônicas também são muito boas. Aqui Mário Quintana, Canções, seguido de Sapato Florido e A Rua dos Cataventos, é outra coleção que eu tenho formado. Infelizmente, a editora Alfaguara, ela tem feito uma coisa que eu não gosto muito, que é publicar algumas obras em conjunto, né? Então, às vezes, eles publicam 2 livros num só. Aqui, no caso, nós temos 3 livros num só. Mas, enfim, é um livro bem bonito, também bem produzido, como é aí uma prática da editora Alfaguara. Livro encadernado e costurado, com orelha, aquele mesmo esquema que quem já comprou livros da editora conhece muito bem, né? Um texto introdutório de Adriana Lisboa, intitulado Contar Carecas na Plateia, e nós já passamos para o primeiro livro, intitulado Canções. Em seguida, nós passamos para os apêndices da obra, em que nós temos aqui, primeiramente, uma nota biobibliográfica sobre Mário Quintana e suas publicações, e a cronologia da obra, né, das obras publicadas de Mário Quintana. Aqui, Luzia Homem, de Domingos Olímpio, um clássico que eu há muito tempo queria ter. O meu objetivo é ter todos os textos clássicos da literatura brasileira, né? Aqui no caso, um clássico do regionalismo do século XIX, né? Aqui uma transição já do romantismo para o realismo. Um livro publicado pela editora Martin Claret, seguindo aquele mesmo esquema dos seus livros, né? Felizmente, eles com o tempo foram abandonando aquela prática. Quem compra os livros da editora há um bom tempo sabe que antes aqui iniciava com uma história do livro, uma coisa do tipo. Era sempre a mesma coisa, né? Uma apresentação da coleção, essa coleção intitulada A Obra-Prima de Cada Autor. Eles apresentavam a coleção, falavam um pouco da história do livro e mais algumas coisas. Era sempre o mesmo texto em todas as obras. E com o tempo eles foram mudando, né? Então aqui nós temos, como sempre, né, um livro. Aqui no caso não é costurado, né? É apenas colado, mas nós temos orelha. Papel branco, como já é de se esperar da editora, mas isso não faz a menor diferença para mim. Aqui uma obra de 2014, o sumário da obra, né, apenas os capítulos, e um prefácio. Aí, este estilo de prefácio que a editora vem adotando há algum tempo já é bem melhor do que o anterior, né? Ou seja, dedicado exclusivamente a esta obra. Um texto aqui, no caso, intitulado O Sertanejo Encarnado em Mulher, de Cristina Bettioli Ribeiro. Ao final do livro, a editora traz um apêndice aqui, onde nós temos um glossário que é bem interessante para quem não é muito acostumado com os termos da obra, e aí você deve realmente consultar ao longo da leitura, e um guia de leitura, né? Com outra autora, no caso aqui, Cristina Garofalo Porini, que trata de A Controversa Classificação Estética de Luzia Homem. Aqui, Jorge Amado, outra coleção que eu venho formando, no caso, Tenda dos Milagres. Aqui um livro de 2008, publicado pela Companhia das Letras, né? Então, aquela qualidade que nós já estamos acostumados. E ao final, como vem sendo recorrente desta coleção, nós temos um pós-fácil, onde intitulado Raça, Política e História na Tenda de Jorge, de João José Reis.
Depois, uma cronologia a respeito de Jorge Amado, não apenas de publicação das obras, mas aqui uma cronologia de sua vida, né? Ou seja, contando aí nascimento e etc. E depois uma seção de fotos, então, tanto do autor, aqui nós temos os manuscritos, né, de Tenda dos Milagres, a capa da primeira edição, algumas ilustrações, e eles sempre trazem isso aqui que eu acho bem bacana, que é a capa de outras edições da obra pelo mundo afora, né? Então, em espanhol, em árabe, enfim, em várias línguas aí. Encerrando a parte de literatura brasileira, nós temos aqui Blues e Minotauros. Este é um livro de poesia de Bruno Gaudêncio, um poeta aqui do meu estado, da Paraíba. Um livro muito bom e que eu tive a honra de participar como revisor, tá? Eu não faço mais o trabalho de revisão de textos, mas o autor me convidou para fazer a revisão desta obra aqui. E como eu gosto muito da sua produção, é um dos poetas do meu estado que eu mais admiro, principalmente entre os mais contemporâneos, então eu acabei aceitando o convite. É um livro que saiu agora em 2021, mas na verdade todo o processo, inclusive o meu processo de revisão ortográfica, ele se deu no ano de 2020. O livro em si é bacana, tá? Um bom trabalho da editora Leve, que eu não conhecia, o primeiro livro que chega desta editora. Este livro ele foi resultado da Lei Aldir Blanc, né? Então o autor concorreu a esta lei e foi contemplado, por isso que publicou esta obra. Ele já tem alguns livros publicados tanto na área de poesia, ensaios, tem um livro de contos também. Aqui uma publicação com orelhas, uma capa com boa qualidade de material. Enfim, um poeta muito bom. Eu já tenho alguns textos sobre a obra dele, já fiz pós-fácil, se eu não me engano, para um de seus livros. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para o perfil dele no Instagram. Ele é um autor bem aí ligado a movimentos culturais, ele participa bastante dessas coisas. Então quem tem interesse de seguir autores nesse sentido, fica aí a dica, tá? Na parte de literatura estrangeira, começamos aqui com o Diário do Subsolo, de Dostoiévski. Aqui, continuando com esta coleção, da editora Martin Claret, coleção muito bonita, como sempre já mostrei alguns livros que foram chegando aqui ao longo dos últimos meses. Aqui uma capa belíssima na cor rosa e como sempre a fonte ela acompanha a cor da capa, né? Então aqui nós temos uma fonte rosa. Aqui eles trazem um trecho da obra, parece muito com aquela coleção que a editora José Olímpio está fazendo da obra de Raquel de Queiroz. Uma tradução de Oleg Almeida. Eles sempre trazem aqui algumas páginas na cor preta, né, trazendo aqui as letras na cor predominante da obra. Aqui o sumário, né, unicamente aqui com a divisão em partes. Tem um prefácio que é sempre muito bom, assinado pelo próprio Oleg Almeida. Um livro que tem fitilho, que também é bem bacana. Aqui ficções de Jorge Luiz Borges. Eu que estou começando a formar a coleção de Jorge Luiz Borges em língua portuguesa. Coleção esta que é feita, fica sob responsabilidade da editora Companhia das Letras. Então, como sempre, aquela qualidade que nós já conhecemos. Aqui uma foto do autor. Esta edição é do ano de 2007. E aqui o sumário. Aqui os livros que chegaram do Clube de Literatura Clássica, começando pela obra principal, A Letra Encarnada, também traduzida como A Letra Escarlate. Como sempre, a mesma qualidade que eu já estou acostumado a receber em casa nas publicações do clube. Gostei bastante desta capa, aqui a folha de guarda, bem bacana também. Ao longo do livro são apresentadas algumas ilustrações, né? Não são muitas, mas há os momentos com ilustrações ao longo do livro. Uma das edições mais bonitas deste livro aqui no Brasil. Aqui o livro que veio de brinde, Contos Bizarros, do Nathaniel Hawthorne, que é o mesmo autor, né? Eu tinha esquecido de falar o nome do autor lá da obra principal. Uma edição também bem bonita, né? Com uma capa quase gótica aí. Parece aqueles símbolos de banda de rock. Bem bacana, né?
Aqui o sumário, tudo muito bem colocado dentro do clima, né, das obras em si. Bom, de literatura, tanto brasileira quanto estrangeira, foram estes livros aí. Agora, entrando na parte de teoria literária, eu tenho aqui este primeiro livro, Notas de Literatura, de Theodor Adorno, um livro que saía pela Biblioteca Tempo Universitário da editora Tempo Brasileiro. Eu acredito que esta editora já não exista, né? Esta editora Tempo Brasileiro, ela era, se eu não me engano, de propriedade do crítico, professor Eduardo Portela. E tinha uma grande coleção de obras de enorme importância em várias áreas, inclusive teoria literária. E, enfim, eu não vejo mais lançamentos desta editora. Este livro aqui eu comprei, embora pareça novo, mas ele foi comprado num sebo, né? Mas ele está bem novo, bem conservado mesmo. Para quem é da área de letras, sabe que a editora 34 lançou um livro há algum tempo intitulado Notas de Literatura 1, de Theodor Adorno. E quando eu vi este título, eu já fiquei na atenção, né? Se seria a mesma coisa ou não. No caso aqui, eu descobri que este é o Notas de Literatura 3. Ou seja, nós temos o 1 publicado pela editora 34, nós temos este aqui que é o 3, que é publicado ou era publicado pela editora Tempo Brasileiro, e o Notas de Literatura 2, não sei, não faço ideia se foi publicado no Brasil. E aqui um livro de ensaios, né, como vocês podem ver aí pelo sumário. Inclusive tem aí um ensaio sobre Thomas Mann. Como todo livro teórico, né, é um livro de ensaios, ou seja, né, um livro que é feito para o estudo. Então não tem ilustrações, não tem nada demais. Aqui o Realismo Maravilhoso, de Irlemar Chiamp. É um tema bem interessante que eu estudei no mestrado. Nós tivemos uma disciplina específica no mestrado com uma professora visitante que veio da Universidade, se eu não me engano, Federal do Rio de Janeiro. Uma excelente professora que tratou do fantástico, do maravilhoso, do estranho, de várias vertentes dessa literatura ligada ao fantástico, né, que de um modo geral a gente chama e engloba aí no termo de literatura fantástica. E este livro aqui, eu acredito que nós tenhamos tido acesso a algum capítulo. Eu sei que eu já ouvi falar neste livro em algum momento, cheguei talvez até a lê-lo, mas não tinha o livro, né? Provavelmente eu li por meio de cópia, ou emprestado de alguém. Eu sei que o título não me é estranho, e quando eu vi a venda, eu, enfim, né, tratei de adquirir, porque é um tema que muito me interessa e eu não tinha obra ainda. Uma publicação daquela coleção da editora Perspectiva, né? Seguindo o mesmo formato, os livros, embora sejam costurados aqui, eles não têm orelha, esse formato bem verticalizado. Aqui um corte estranho, muito ruim, na verdade. Então praticamente não ficou margem. Para quem gosta de anotar como eu, isso aqui é um desespero, né? Não tem onde você colocar as anotações. Um trabalho péssimo mesmo, que não é uma recorrência desta coleção. Eles sempre deixam a margem. Então foi talvez uma falha no corte deste único exemplar aqui, talvez, né? Eu espero que sim. Então aqui temos o sumário, né? Onde vai tratar aí das várias questões ligadas ao realismo maravilhoso, também conhecido como realismo mágico. Aqui, Dialética da Colonização, que eu cataloguei este livro como sendo de teoria literária, só pelo fato de que ele cita aqui alguns autores da literatura, né? Mas na verdade é um livro de sociologia, filosofia, enfim, você pode enquadrar ele. O mais normal seria eu colocá-lo na minha parte de ciências humanas gerais. É um dos livros mais conhecidos de Alfredo Bozzi, que aqui no caso foi reeditado recentemente, né? Estava esgotado há algum tempo aí, e talvez até pelo falecimento recente do autor, a editora quis trazer a público novamente alguns de seus títulos. Aqui o tema central, claro, né, como o próprio título indica, é a questão da colonização. Uma edição aqui de 1992, se eu não me engano, ele ganhou o prêmio Jabuti com este livro. Ele vai tratar aqui do tema da colonização, né, noção de colônia, colonizado, noção de cultura,
enfim, né, e a cultura como um aculturamento também, a partir de algumas questões, inclusive de autores de literatura, né? Então nós temos aqui José de Anchieta, Antônio Vieira, José de Alencar, enfim, por isso mesmo que eu o coloquei dentro de teoria literária, né? Mas é um grande estudo de sociologia, né? De história também, enfim. Alfredo Bós, ele tinha este caráter múltiplo, era um erudito em ciências humanas, né? E por isso mesmo ele conseguia transitar pelos vários ambientes desta grande área das humanidades. Enfim, vale a pena, tá? Se você admira Alfredo Bós, que é um dos grandes nomes da nossa área, eu aconselho você a adquirir este livro enquanto ele está disponível, né? Não sabemos por quanto tempo continuará e nem se a editora futuramente o relançará. Aqui chegando na parte de filosofia, o Diálogos 3, né, o volume 3 dos Diálogos de Platão, que está saindo pela editora Edipro. Este livro, ele era o que faltava para mim desta coleção de diálogos. São 6 volumes. O 7º são com os diálogos apócrifos, né? Ou seja, que tem autoria contestada, né? Se é de Platão, se não é, enfim, que eu quero ter futuramente, ainda não tem. Mas dos diálogos realmente atribuídos a Platão, com certeza de que é de Platão, este aqui era o que faltava para mim. Então nós temos aqui Fedro, Eutífron, Apologia de Sócrates, Críton e Fédon. Sempre com uma introdução, então aqui nós vamos ter, tanto falando sobre Platão de um modo geral, como sua obra, né, apresentando aqui a noção de quais os diálogos são incontestes de Platão e quais são aí bastante questionados, traz uma cronologia, enfim. Aqui entrando na área de história, nós temos os Romanov, 1613 a 1918, de Simon Sebag Montefiore. Um livro que também sai pela editora Companhia das Letras e que conta aí a história, quase uma biografia desta família, né? A família que governou a Rússia, aí foi uma grande dinastia da Rússia. Um livro que fez bastante sucesso, foi aí adquirido por várias pessoas, né? Fez um grande sucesso aqui no Brasil, foi resenhado por vários chamados booktubers famosos aí, e enfim, né, eu que gosto muito de história, há algum tempo eu tinha interesse, né, tanto pela repercussão que a obra teve, inclusive alguns canais que eu acompanho já tinham tratado do livro, quanto também pelo meu interesse pelo tema geral de história, né? Então casou as duas coisas. Eu tenho um interesse particular pela Rússia, eu acho um país assim, ao mesmo tempo intrigante, estranho, mas também encantador. Acabei adquirindo. Uma obra ilustrada, né, com muitas imagens bacanas. Enfim, é um livro pelo qual eu tenho muito interesse. Geralmente os livros de história eu passo um bom tempo lendo, né? Então esse aqui eu quero começar em breve, eu estou lendo um aí no momento, terminando um que eu já vou mostrar, inclusive. E depois eu devo passar aí alguns meses, entrar no próximo ano, lendo este livro aqui. E aqui é justamente o livro que eu estou lendo. Este livro, na verdade, ele chegou aqui em agosto, mas eu acabei esquecendo de mostrar no book haul passado, porque ele estava aqui na parte dos livros que eu estou lendo, né, que fica separado da estante, então eu acabei passando despercebido. O livro que trata de Napoleão, Napoleão, o homem por trás do mito, e ele tem realmente essa proposta, né, de mostrar um Napoleão mais humanizado, e não aquela figura lendária, que é a imagem muito propagada de Napoleão, né, de Adam Zamoyski, ou algo assim, tá? Eu vou ficar devendo aí a pronúncia correta. Este livro aqui eu estou lendo pelo interesse que me surgiu pela vida de Napoleão depois que eu iniciei a leitura de Os Miseráveis, né? Eu estou lendo aí Os Miseráveis há alguns meses e já interrompi várias vezes para ler temas paralelos. Então eu li um livro sobre Revolução Francesa para, enfim, entender lá melhor um pouco aquelas referências nos capítulos iniciais, principalmente aquele diálogo que o bispo tem com, se eu não me engano, um senhor G, ele é tratado só por essa letra, que me causou um interesse em conhecer melhor a Revolução Francesa, e li um livro específico sobre esse tema. Depois, quando chega ali naquela longa parte em que ele vai tratar de Waterloo,
enfim, né, o interesse por conhecer Napoleão, essa figura tão importante, controversa, da história universal, acabou surgindo e eu adquiri este livro aqui, que também é bem citado, muito conhecido atualmente. Uma boa folha de guarda, né? Um livro em capa dura, um bom trabalho aqui da editora Crítica. Já é, se eu não me engano, o terceiro livro desta editora, sempre livros muito bons que chegam aqui. Aqui o sumário da obra, um índice de mapas, né? Eles têm bastante mapas ao longo da obra, com mapas de campanha, enfim. Aqui uma árvore genealógica da família Bonaparte, que nós já temos um primeiro mapa, né? E a obra vai aí trazendo mapas ao longo de seu desenvolvimento. Enfim, um livro bem bacana para quem quiser conhecer mais sobre Napoleão. Fica aí a dica, eu estou gostando bastante deste livro. E encerrando o Book Haul, o livro que chegou da minha biblioteca católica. Eu tinha falado para vocês no último Book Haul que fiz a assinatura quando eles lançaram a obra de João Paulo II, né? A Teologia do Corpo, que eu não resisti, sou um admirador da figura de João Paulo II e por isso mesmo fiz a assinatura. E aí, como segundo mês, né, de assinatura, eu recebi este livro aqui, Vida e Glórias de São José. É um livro bacana também, vale aí como leitura. São José é uma das figuras importantes da teologia católica e que merece sim ser conhecido. Bom, então é isso. Foram estes os livros que chegaram aqui na minha biblioteca no mês de setembro. Eu espero que vocês tenham gostado aí, que vocês tenham se interessado por adquirir algum deles. Se vocês já conhecem algum desses livros e quiserem deixar aí algum comentário, fiquem à vontade, porque sempre a participação de vocês é muito importante para o canal. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.